Fala, minha gente, tudo certo? Vamos nessa então falar sobre a Internacional e nesse vídeo te contar que o Colorado pegará um América Mineiro nas oitavas de final da Copa do Brasil. Já está definido em sorteio que o Inter pega o América. Primeiro jogo lá, segundo aqui, decisão no estádio Beira-Rio. Quem passar vai para as quartas, que a gente ainda não sabe o adversário. O sorteio das quartas de final será novamente refeito, e aí pode dar qualquer coisa. Então, Inter e América, primeiro lá, segundo aqui. Primeiro na metade de maio, segundo no final de maio. Datas ainda não estão 100% cravadas. Detalhe, o Internacional, se passar, recebe 4.300.000 por estar na próxima fase, nas quartas de final da Copa do Brasil. Uma grana bem interessante. Gente, vamos lá. Falando então sobre a Internacional, que joga contra o Nacional aqui no estádio Beira-Rio, nessa quarta-feira, 7 da noite, já tem mais de 30 mil pessoas garantidas. Mano Menezes deu pistas de que vai mudar o time. Na atividade que os repórteres puderam ver, ele fez muito treinamento forçando jogadas pelas laterais e testando e treinando abrir as defesas do Nacional assim desse jeito. E até trouxe, não é uma informação, é uma leitura, uma desconfiança dos repórteres que provavelmente Mano vai colocar, por exemplo, um Bustos de novo na lateral direita, porque foi assim que foi treinado. E era até o Sidney Lobo que estava orientando, até o goleiro, o Kehler, dizendo, ó, quebra para lateral, quebra sempre para cá ou para cá, para que o Inter saia jogando pelas pontas contra o Nacional. Esse jogo tá tendo aí umas polêmicas meio vazias, tipo, o símbolo do Inter que tava em azul na rede social dos caras, que é uma bobagem, eles são azul, branco e vermelho e sempre colocam isso. Se fosse aqui em Porto Alegre que um fizesse provocação com o outro, ok. Vai lá no Nacional os caras nem se ligaram, mas enfim. E tem também algumas repercussões que acabam acontecendo. Por exemplo, o Ovación fez uma matéria, a página esportiva do jornal deles, do El País, que é o maior jornal do Uruguai, eles fizeram uma matéria mostrando e dizendo o seguinte, olha, o Mano Menezes falando que eles não se importam em jogar sem a pelota, sem a bola, o que na verdade não é nenhuma mentira, mas acaba repercutindo as declarações daqui lá. Outra questão, eles também citaram numa das matérias dizendo que o Internacional conseguiu vencer apesar da pressão, e em outras linhas o repórter disse o seguinte, olha, o Inter está há 26 jogos sem perder na sua casa, mas sente a pressão por conta da seca de títulos que acontece. Então os caras, como sempre, é óbvio, estão sempre bem informados, estão entendendo tudo o que está acontecendo por aqui. Mas, gente, eu quero falar especificamente sobre dois assuntos que foram comentados num dos treinamentos do Inter. Por quê? Mano Menezes deu entrevista coletiva, nessa que ele falou sobre o Nacional, e ele também colocou sobre Vitão, e dizendo que estava muito otimista com a permanência do jogador e tudo mais. No treinamento, a reportagem conseguiu falar com uma pessoa muito importante envolvida nesse bastidor e ele reforçou o otimismo do Mano, dizendo que o Inter está trabalhando com duas linhas muito boas de uma permanência do Vitão, que tem contrato até metade de 24 com os caras, metade de 24 ao final de 24, tá entrando para uma reta final de contrato, poderíamos dizer assim, do Vitão com eles. A FIFA, ela vai ampliar a liminar que permite que os jogadores, seria uma normativa, né, é o termo, permite que os jogadores atuem aqui ou em qualquer lugar e não na Ucrânia, porque tem um conflito lá. Tá meio claro isso, o Inter já tem informação de bastidor que a FIFA vai fazer. Mas, mesmo se a FIFA não fizer, o Inter tem o jogador como seu aliado e está conseguindo evoluir linhas para o Shakhtar e dizer o seguinte, Shakhtar, olha só, cara, tu vai ganhar menos do que tu imaginava com o Vitão, mas tu vai salvar um negócio, desse jeito tu não vai ganhar nada, do jeito que tu tá agindo tu não vai conquistar nenhum real, tu não vai ter grana para ti. E o Inter tá conseguindo pelo menos algum tipo de avanço com os caras. Nada absurdo, não tem negócio pronto e tal, mas é por isso que o Mano Menezes demonstrou um otimismo. E essa notícia nem é tão nova assim. Como teve o otimismo do Mano, a gente conversou com um representante colorado e ele passou isso. A FIFA, que tá na cara, a guerra não acabou, vai ter que ampliar essa normativa e mesmo assim o Shakhtar num convencimento. Ah, por que o Inter não vai mais adiante? Por que o Inter... Bom, porque os caras lá estão na defensiva e mais, o Inter também não pode se atirar, daqui a pouco tem a normativa e eles ficam de beicinho, tu pega o cara de graça de novo e aí tu pode ficar com ele. Ou, daqui um pouco, sei lá, chega uma proposta da Europa por ele de muitos e muitos milhões de reais. O Inter tem que saber como é que vai, tudo pode. Na outra vez, eles estavam negociando, chegou uma proposta do PAOK, o Inter conseguiu fazer com o jogador uma renovação por aqui, pela normativa da FIFA, eles perderam dinheiro e ficaram pistolas. Então, tudo nesse caso do Vitão meio que influencia para um lado ou para o outro. Duas informações também passadas nessa conversa de bastidor. Primeiro,
o Botafogo pagou os 500 mil dólares, ou 2 milhões e meio de reais, que tinha que pagar pelo Cuesta. Pelo menos uma parte disso já veio, e a outra parte também está por vir. Então é uma graninha que está entrando no cofre do Beira-Rio. E os russos finalmente fizeram contato e alinharam uma compra, ainda não colocaram no papel timbrado, mas alinharam uma compra do Moisés, que deve permanecer lá no CSKA da Rússia por 1,5 milhão de euros, 8 milhões de reais. Só que lembrando, o Internacional tem 30% desse jogador, e isso dará ao Inter cerca de 2,5 milhões de reais. Mas cara, o Corinthians, por exemplo, pega bem mais, pega quase metade dessa grana. O Corinthians tinha mais parte do Moisés. Só que, velho, Moisés veio numa troca pelo Zeca, praticamente de graça. O Inter ficou com 30% apenas dele, mas deu desempenho dentro de campo, já rendeu um dinheirinho no empréstimo e agora mais 2,5 milhões de reais. Acabou que, né, se tu colocar também na soma dos fatores que o Cuesta e ele vão dar 5 milhões, que estavam meio que inesperados para o Internacional, olha, não é um mau negócio como um todo, embora, óbvio, sempre poderia ter sido melhor. Eu fecho aqui com uma situação trazida pelo PVC e alertada pelo PVC. Corinthians no final acertou com o Luxemburgo. Todo mundo achava que era o Roger, na verdade. Cuca, Mano, depois Luxemburgo, depois Roger, depois agora o Cuca de novo, o Luxemburgo de novo. Enfim, o fato é que o Luxa já está oficializado. Agora é ele, tá? O PVC trouxe um levantamento mostrando o seguinte, que provavelmente o Mano quis ficar. E o Mano quis ficar pela estabilidade que ele terá no Inter, de aqui o meu trabalho está consolidado, até o final do ano pelo menos eu vou ficar e tudo mais. Só que a proposta do Corinthians era um contrato de 2 anos, até o final do ano que vem, até o final de 2024, com um salário bem maior que no estádio Beira-Rio. O Mano disse sabiamente, dizendo, não foi o Corinthians que me procurou. E ele falou abertamente, são intermediários. Mas era a sondagem que ele tinha. E o Mano não avançou linhas nesse sentido. Até porque tinha que pagar a multa de 1 milhão de reais, o Corinthians não queria e tudo mais. Enfim, os caras não avançaram. E o Mano não forçou a porta para sair, isso é verdade. Embora se o Inter viesse aqui, os caras pagassem a multa e tal, até poderia acontecer o negócio. O que eu tô falando? Mano, hoje o PVC, e aí entra o PVC nessa história, o PVC fez um estudo que dos times grandes do futebol brasileiro, aí lê-se grandes, os grandes mesmo, né? Assim, respeito máximo, sei lá, Red Bull Bragantino, América Mineiro, tal, mas são times que são menores, mas dos grandes, dos 4 do Rio, de São Paulo, o Grêmio, o Inter, o Cruzeiro, o Galo, só o Pepa ganha menos no Cruzeiro do que o Mano Menezes. O salário do Mano é na casa dos 500 mil, fora o Sidney Lobo que ganha o seu salário à parte. E o Pepa é na casa dos seus 400, 450. E o Mano é hoje, entre os grandes clubes do futebol brasileiro, o menor salário desses caras. Ou o segundo menor, atrás apenas, o Cruzeiro é um grande, mesmo na situação financeira limitada, menor salário, o segundo menor entre os gigantes do futebol brasileiro. É óbvio que tá na cara que vão ter que dar uma revisada nessa situação aí. Eu não sei se ficou promessa, não vou especular que prometeram isso pro Mano, não é isso que eu estou dizendo, estou só informando que não seria nada absurdo rever o contrato dele aqui por conta desse assédio que ele tomou, beleza? Se inscreve no canal, assina a notificação, deixa o teu like, comenta aqui embaixo para ver mais vídeos.